Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao Ecos de Serenidade. A rejeição. Essa é a palavra que ninguém quer sentir, mas que cedo ou tarde toca a vida de todos nós. E quando ela chega, não chega leve. Ela chega como um silêncio que pesa, como uma ausência que fere, como uma pergunta sem resposta. E talvez você esteja aqui porque carrega essa dor. Talvez alguém se afastou quando você mais precisava. Talvez algo terminou sem explicação. Talvez você tenha se doado inteiro, e mesmo assim não foi escolhido. Seja qual for a sua história, eu quero que você permaneça comigo até o final, porque hoje, nesta reflexão, nós vamos olhar essa dor com a luz da alma. E há algo aqui que talvez você estivesse tentando entender há muito tempo. E antes de seguirmos, se esta mensagem já estiver tocando o seu coração, deixe o seu like e se inscreva. Assim, essa reflexão pode alcançar outras pessoas que também estão tentando curar feridas silenciosas. E se sentir vontade, escreva nos comentários: "Eu mereço ser acolhido". Às vezes, uma frase assim abre caminho para uma cura que estava adormecida. A doutrina espírita explica que as dores do coração não são castigos, mas experiências que dialogam com o que somos por dentro. São pontos sensíveis que a vida toca não para destruir, mas para revelar. Porque muitas vezes, a rejeição não é apenas sobre o que alguém fez com você, é sobre o que algo dentro de você ainda precisa compreender. A rejeição, na verdade, aciona partes nossas que estavam adormecidas. Ela toca velhas inseguranças, medos silenciosos e expectativas que nem sempre percebemos que carregamos. E quando essa ferida desperta, não é para nos derrubar, mas para revelar o que ainda precisa de acolhimento dentro de nós. Às vezes a vida nos mostra, através do outro, exatamente aquilo que evitamos olhar em nós mesmos. Não para nos punir, mas para nos libertar de antigas narrativas sobre quem somos. E aqui está algo essencial. A rejeição não tem poder de diminuir o seu valor espiritual. Nenhuma ausência, nenhum "não te quero mais", nenhum silêncio repentino tira de você o que Deus colocou desde o princípio. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra que tudo aquilo que fere o nosso orgulho, a nossa vaidade ou a nossa necessidade de sermos confirmados pelo outro, tudo isso é material para o nosso crescimento. Não porque precisamos sofrer, mas porque o sofrimento às vezes abre portas que a acomodação mantinha fechadas. A rejeição toca a parte mais sensível de nós, o desejo de pertencimento. Todos nós queremos ser vistos, amados, escolhidos. E quando não somos, parece que algo dentro de nós se quebra. Mas essa quebra, por mais dolorosa que pareça, é muitas vezes a rachadura por onde entra a luz. Joana de Ângeles, mentora espiritual das obras de Divaldo Franco, ensina que muitas feridas emocionais são consequências de histórias mais antigas, dores que atravessam a alma em diferentes existências. E quando alguém nos rejeita hoje, essa rejeição pode despertar ecos do passado, sensações que não compreendemos racionalmente, mas que a alma reconhece. Por isso, certas despedidas doem de um jeito que parece desproporcional ao momento presente. Não é exagero, não é fraqueza, é memória espiritual. A rejeição, nesses casos, age como um espelho que nos devolve aquilo que ainda não conseguimos nomear, mas que precisa ser curado. É a vida nos convidando a romper padrões antigos, a escolher a nós mesmos de maneiras que talvez nunca tenhamos escolhido antes. Por isso dói tanto. Por isso parece maior do que o fato em si. Por isso, a dor da rejeição não se sente só na cabeça, se sente no espírito. Mas isso não significa que você está condenado a manter essa ferida. Significa apenas que chegou a hora de iluminá-la. A rejeição abala o sentimento de valor pessoal porque nos faz acreditar que não somos suficientes. Mas a doutrina espírita nos lembra de um princípio consolador. Ninguém rejeita o que não conhece por inteiro. As pessoas rejeitam a ideia que fazem de nós, rejeitam o que elas não estão prontas para receber. Rejeitam o que não conseguem compreender, rejeitam o que não sabem amar.
A rejeição do outro não é um parecer divino sobre você. É o limite afetivo daquele coração naquele momento. Quantas vezes acreditamos que precisamos fazer mais, dar mais, nos moldar mais, nos diminuir mais, apenas para sermos escolhidos? Mas quando você precisa se encolher para caber na vida de alguém, é sinal de que esse lugar nunca foi seu. No Livro dos Espíritos aprendemos que os encontros da vida não são aleatórios. Existem laços que se reencontram para reparar, aprender, evoluir. E existem laços que se desfazem quando a lição chega ao fim. A rejeição muitas vezes é isso. O último ponto de um ciclo que a alma já concluiu, mas que o coração tenta prolongar. E quando um ciclo se encerra, por mais que doa, a vida sempre abre espaço para algo novo florescer. O problema é que, no meio da dor, não conseguimos ver essa nova semente. Só conseguimos enxergar o vazio. Mas a espiritualidade nos lembra que nenhum vazio é definitivo. Todos eles são espaços sagrados que antecedem um recomeço. O coração humano teme o fim, mas a alma sabe que todo fim é apenas uma mudança de direção. E você não está perdendo algo. Está sendo conduzido ao que verdadeiramente lhe pertence. E aqui está uma verdade difícil, mas libertadora. Às vezes, ser rejeitado é ser protegido. Protegido de relações que drenariam sua paz. Protegido de caminhos onde você se perderia de si. Protegido de permanecer onde não existe reciprocidade. Protegido de gastar sua luz onde ela nunca seria compreendida. Quantas vezes você implorou por uma porta que hoje agradece por ter permanecido fechada? A dor que você sente agora talvez não seja o fim. Talvez seja apenas o começo de uma nova percepção sobre si mesmo. Uma percepção que não nasce do aplauso, nem da aceitação, nem da presença alheia, mas da consciência de quem você é espiritualmente. E aqui, Emmanuel nos oferece um consolo profundo. Ele afirma que ninguém perde o que é seu pela lei do amor. O que é seu permanece. O que não é, a vida leva com delicadeza. Perceba. Às vezes você está sofrendo não porque perdeu alguém, mas porque está se reencontrando. Às vezes o outro vai embora porque sua alma está chamando você de volta, chamando para dentro, chamando para se lembrar do valor que você esqueceu, tentando ser suficiente para alguém que não estava pronto para reconhecer. A rejeição te mostra onde você ainda se abandona. Ela revela onde sua autoestima ainda depende de reconhecimento externo. Ela aponta, com dureza, mas com sinceridade, o quanto você precisa de si mesmo. E talvez seja por isso que Deus permitiu que essa dor chegasse. Não para te ferir, mas para te despertar, para te mostrar que você é maior do que as escolhas que fizeram em relação a você. Maior do que o amor que não veio. Maior do que o silêncio que recebeu. A espiritualidade não te vê como alguém rejeitado. Ela te vê como alguém em crescimento. Como alguém que está aprendendo a amar-se sem negociar a própria essência. Como alguém que, ao ser deixado, finalmente pode caminhar na direção de si mesmo. Você não está sendo punido, está sendo guiado. Guiado para a cura. Guiado para relações que respeitem sua alma. Guiado para descobrir um amor que não dependa de encaixes impossíveis. E um dia, não tão distante, você vai olhar para trás e perceber que essa dor não foi perda, foi libertação. E lembre-se, você nunca foi rejeitado pelo único olhar que realmente importa. O olhar de Deus sempre te reconheceu, sempre te escolheu, sempre te amou. Respire fundo. Você está voltando para si. E isso é cura. Se esta reflexão tocou seu coração, sinta-se à vontade para deixar seus comentários e compartilhar este vídeo. E lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador e envolvente como este. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte dessa jornada conosco e até o nosso próximo vídeo.